meu povo, tô aqui com vocês novamente, oficialmente de volta depois de alguns dias curtindo São João e dando folga aos ouvidos de vocês, da minha vozinha de esquilo. E já voltei trazendo aqui pra vocês essa novidade catastrófica que ficamos sabendo de que ocorreu mais um roubo nos nossos cofres públicos, né? Bolsonaro desembolsou aí quase 2 bilhões de reais na compra da Covaxin, que é a vacina indiana, e eu entrei em maiores detalhes com vocês agora porque é preciso se ter uma análise bem criteriosa do que está acontecendo aí, porque até os envolvidos na CPI já estão querendo apurar o que diabos aconteceu na compra dessa vacina. Roda a vinheta. Contextualizando para quem ainda está por fora, a vacina saída da Índia, chamada de Covaxin, foi adquirida pelo nosso governo pelo preço módico de 1,6 bilhões de reais para 20 milhões de doses. E minha gente, vocês podem pensar que esse vai ter um bom investimento, mas a partir do momento que se analisa com mais cuidado, dá para se entender por que é que rola tanta suspeita sobre essa compra e por que a CPI da pandemia, os envolvidos estão tão preocupados em descobrir o que raios aconteceu para que essa compra tivesse se dado dessa forma. Até porque, como vocês bem sabem, né, o nosso presidente excrementíssimo se mostrou bem empenhado em não permitir que as demais vacinas que foram ofertadas antes, né, a AstraZeneca e as demais, né, até porque todo mundo bem sabe, né, como foi a relutância do nosso excrementíssimo presidente a respeito da entrada das demais vacinas no nosso país, como a AstraZeneca e as outras. Foi uma relutância assim que ele realmente não queria de maneira alguma que as vacinas chegassem até nós, e deixou isso bem claro. Só que agora com essa Covaxin, saída da Índia, com esse preço absurdo, ele se mostrou bastante empenhado para que nós tivéssemos acesso à vacina, que por sinal ainda não foi liberada porque não teve o aval da Anvisa para que ela pudesse chegar até nós. E se vocês ainda estão achando que o preço não foi lá essas coisas, tão escandaloso assim, saibam apenas que a compra da AstraZeneca se deu com quase 2 bilhões de reais, né? Foi um pouquinho mais do que a indiana, só que era para serem cerca de 100 milhões de doses. Por aí vocês veem que teve uma disparidade enorme entre as duas vacinas. E o mistério se acerca em torno dessa compra, até porque um dos sócios da empresa que realizou a compra, a Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, ele foi convocado para depor na CPI da pandemia, né? Como eu disse, não fui só eu, não foi só milhares de brasileiros, foram os próprios investigadores que estão aí na missão da CPI da Covid que estranharam este caso e quiseram apurar melhor. Só que, olha só que conveniência, né? Como o Francisco foi até a Índia pessoalmente para realizar ali, né, todo o acordo da compra, quando ele voltou, ele informou que ele não poderia comparecer ao depoimento da CPI justamente por estar de quarentena, por ter ido nessa viagem até a Índia. Muito conveniente, realmente. Segundo documentos entregues à CPI, a primeira reunião técnica do governo com a Bharat Biotech e representantes da Precisa Medicamentos para negociar a compra da Covaxin aconteceu no dia 20 de novembro de 2020. Antes mesmo desse primeiro encontro, o governo já havia recebido informações de que os executivos da Bharat Biotech indicaram que o custo da dose seria de aproximadamente 100 rúpias, ou seja, um pouco mais de $1,30. As vacinas foram adquiridas pelo governo federal ao preço de $15 a dose. Foram compradas 20 milhões de unidades. O contrato foi de $300 milhões, aproximadamente 1,614 bilhão de reais com a conversão da época. O contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro, menos de 3 meses depois da primeira reunião técnica e antes mesmo do fim da terceira fase de testes clínicos da Covaxin. O governo brasileiro assinou o contrato de compra da Covaxin com a Precisa Medicamentos. Ela representa o laboratório indiano no Brasil. Segundo documentos entregues à CPI, a negociação inicial tratava de 37 milhões de unidades da Covaxin. Uma compra inicial de 20 milhões de doses, com a possibilidade de contratar mais 12 milhões. Foram ações deliberadas. Não se trata de omissão, são ações deliberadas, objetivando de preferência. Determinados objetivos, que é quebrar o monopólio da Pfizer, quer dizer, impedir
o monopólio do Brasil, da AstraZeneca também. Que era chinesa. E para trazer a Covaxin, que coincidentemente era a vacina mais cara, com um calendário mais delongado. A única aquisição que teve um atravessador, a empresa Precisa. O Ministério Público Federal pediu investigação sobre a compra da Covaxin. Entre os indícios de irregularidades está o preço da dose da vacina, que foi a mais cara de todas, a celeridade na negociação e o papel da Precisa Medicamentos na intermediação de compra. E como nesta CPI eles estão realmente motivados a escavucar tudo que puderem, desenterrar todos os podres dos envolvidos neste caos que o nosso país instaurou em decorrência da pandemia, também foi descoberto que uma semana antes da compra das vacinas indianas também foi liberado um preço estratosférico para que fosse realizada a compra de preservativos femininos. Olha as prioridades desse país. Sim, exatamente, eles iam desembolsar 15 milhões e pouco, quase 16 milhões de reais, quase, em preservativos femininos. Mas olha só, até fevereiro deste ano, a compra subiu. Houve um aditivo de 31 milhões e meio de reais. Este foi o valor pago em preservativos femininos. Eu ainda não estou desacreditada disso, sinceramente. E o melhor de tudo, a explicação que foi dada para o aumento desse preço é que houve um aumento na demanda. Uma semana antes de comprar a vacina indiana, o Ministério da Saúde aditivou um contrato com uma outra empresa do dono da Precisa Medicamentos. A Precisa é a intermediadora, brasileira da fabricante da vacina indiana, a Covaxin. E esse a mais não tem nada a ver com vacina. Tem a ver com a aquisição de preservativos que custaram o dobro para os cofres públicos. 8 dias antes de assinar esse suspeito contrato da aquisição da vacina indiana, a Precisa Medicamentos, do empresário Francisco Maximiano, conseguiu um aditivo a um contrato de compra de preservativos para outra empresa que ela representa. O aditivo acabou permitindo que ela recebesse o dobro do valor que havia recebido quando assinou o contrato. Todos esses dados foram extraídos do Diário Oficial da União e do Portal da Transparência do Governo Federal. Vamos ver. Aí primeiro, a publicação no Diário Oficial da União, no dia 13 de novembro de 2020, que é quando a Precisa assina o contrato de fornecimento de preservativos femininos para o Ministério da Saúde, ao valor ali de 15,7 milhões de reais. Aí vamos para outra publicação do Diário Oficial, já em fevereiro deste ano, no dia 18 de fevereiro, 8 dias antes, portanto, antes do contrato polêmico ali suspeito para aquisição de vacina. O que acontece aí? Um aditivo também de 15,7 milhões de reais, totalizando ali 31,5 milhões de reais. Repito, frisando, 8 dias antes do contrato polêmico ali das vacinas, Lembrando, esse contrato é polêmico porque se trata do valor mais caro de vacina e o valor é a negociação mais rápida a ser feita pelo governo federal. A justificativa para o aditivo que está no Diário Oficial da União foi uma correção na cotação do dólar, Segundo mostra essa publicação no Diário Oficial de 23 de fevereiro de 2021. Vamos explicar aqui. 3 empresas ganharam em novembro do ano passado, essa licitação para a compra, para o fornecimento de preservativos, mas não consta no portal da Transparência do Governo Federal qualquer aditivo nesses outros 2 contratos. Apenas nesse contrato da empresa que a Precisa Medicamentos representava. O dono da Precisa, Francisco Maximiano, iria depor a CPI nesta quarta-feira. Ele é investigado pela CPI da pandemia. A Precisa é investigada também na CPI da pandemia, mas ele pediu um adiamento em razão de uma quarentena obrigatória ali pela Anvisa. Questionada sobre o aditivo, a Precisa informou que o aditamento faz referência ao valor inicial do registro de preços, que previa a entrega de 10 milhões de unidades do preservativo feminino e que o aumento dos valores está relacionado com o aumento da quantidade entregue. Eu não ouvi o que eu ouvi. Minha gente, que roubalheira é essa que está acontecendo? Milhões de reais
gastos em preservativo, bilhões de reais dados por uma vacina que o preço dela foi de 1000% a mais do que as demais vacinas que nos foram ofertadas há muito tempo. Foi 1/3 do preço dessa vacina de agora, foi o preço da AstraZeneca. É uma roubalheira assim, Bolsonaro e os seus não estão mais nem se preocupando em disfarçar. E aí é o que a gente para pra pensar, né? Verba para hospitais não tem, verba para as escolas não tem, para educação, para saúde, isso aí não é importante. Isso aí a gente não precisa de verba para manter. Mas para manter essas futilidades e gastar por vacinas que são extremamente mais caras do que aquelas que foram inicialmente ofertadas para o nosso povo, aí sim, aí é justificável. E assim vai o nosso país, né? É engraçado se pensar que há muito tempo, na verdade desde que eu era uma menina, eu sempre se ouvia falando muito que o Brasil era o país onde mais se ocorria roubalheira e corrupção. E a gente sempre pensava que não era tanto assim. Era mais a galera extremista que falava isso, que isso não era verdade. Hoje, a gente tá vendo que é realmente assim. E já tem sido há algum tempo, né? Voltando lá para o período em que o bandido do Michel Temer usurpou o lugar da nossa presidente eleita Dilma Rousseff, aplicou o golpe para que ela sofresse o impeachment, assumiu e começou ali a onda de corrupção, de roubalheira, aí dali pra frente é só pra trás. Porque agora os políticos, né, principalmente esse excremento em forma de gente que a gente tem no poder, que é Bolsonaro, agora não se dão mais ao trabalho mínimo de esforço, de fingir que se importa com alguma coisa, ou de disfarçar as falcatruas e as pilantragens deles. É muita esculhambação com o nosso povo. E enquanto isso, os nossos hospitais continuam sem recursos, as nossas escolas continuam aí, muitas já à beira de fechar suas portas, como já ficamos sabendo, né, da Universidade Federal, só vão poder se manter até julho deste ano, ou agosto. A Universidade da Bahia já falou que não vai ter condições de se manter para além deste ano, porque não tem verba para manter a faculdade. Imaginem vocês, esse país da forma que ele é. O pouco que a gente já tem está sendo arrancado de nós aos poucos. Imaginem aí, se as universidades públicas, as faculdades federais se fecharem por falta de verba, simplesmente porque Bolsonaro não quer desperdiçar dinheiro, né? Porque ele acredita que a educação é uma forma de desperdício de dinheiro, claramente este é o pensamento dele. E, como sempre, o povo brasileiro que se vire para sobreviver dessa forma. E para aqueles que ainda acreditam que há alguma chance de Bolsonaro voltar nas eleições do ano que vem, vocês podem tirar o cavalinho da chuva. Pode até ser que ele não seja tão punido como a gente espera nesta CPI, porque por mais empenhados que eles estejam em investigar a fundo toda a miséria que Bolsonaro causou para o nosso país, nesses 2 anos que a gente vem enfrentando a pandemia, ele se safa mais fácil, até porque, né, político é um bicho muito esperto e muito ágil nesse país. Mas, para ele ganhar as eleições no ano que vem tá difícil, viu, papai? Até porque, como é que um político vai querer manter a popularidade que ele já não tem? Porque as pesquisas que dizem que ele ainda tem alguma popularidade com o povo são mentirosas, sim. As verdadeiras indicam com todos os fatos o quanto ele está decaindo com o povo, o quanto, ou até o público dele já não dá mais credibilidade nenhuma a ele, e ele ainda aparece na TV xingando repórteres, xingando as mídias que tentam expor ele, né? Como agora ele apareceu sem usar máscara, a repórter requisitou que ele usasse a máscara e ele foi extremamente rude com ela, afirmando que, por ser o presidente, né, ele podia usar, deixar de usar a máscara, ele fazia o que quisesse, ele cuidava da própria vida. O senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Pare de tocar no assunto. Você quer botar... Me bota o nacional agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras... Cala a boca. Vocês são canalha. Vocês fazem jornalismo canalha. Vocês fazem canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ele vai ter que cuidar da própria vida dele bem longe do Palácio do Planalto, até porque eu tenho certeza, eu tenho fé que o povo brasileiro não vai mais aceitar se submeter
a situação em que nós estamos em decorrência deste governo genocida, irresponsável e negligente dele. No ano que vem a gente faz as diferenças nas eleições. Eu tenho fé que o povo brasileiro agora vai tomar consciência de uma vez por todas. E você, se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e seu comentário aí, né, pra gente poder debater a respeito desta situação que está cada vez pior no nosso país. Se você não gostou também, por favor, deixe sua indignação nos comentários. Eu vou adorar ver o outro lado da moeda, né? O outro ponto de vista, oposto ao meu. De qualquer forma, não se esqueçam de trazer suas opiniões pra cá, pra eu saber também o que vocês pensam da situação. Eu trago aqui sempre o meu ponto de vista, eu quero saber o de vocês também. É por isso que eu sempre incentivo vocês a comentarem. Até porque, vocês sabem muito bem que toda sexta-feira eu tô aqui trazendo o comentário mais criativo da semana pra ver se você vai ser aquele que vai ser criativo o suficiente pra ganhar R$50 aí pra curtir o seu fim de semana, quem sabe. No mais, agradeço muito por assistirem. Não se esqueçam de continuar acompanhando o canal sempre e de continuar compartilhando para todo mundo que você conhece, para acumulando também os seus cupons para participar do nosso sorteio de R$500 em compras no Açaí e, é claro, também para trazer mais gente para o nosso canal. Mas vocês sabem que a voz do subúrbio é de vocês, para vocês e por vocês sempre. E a gente conta sempre, é claro, com o apoio e o carinho que vocês vivem transportando pra gente. No mais, já disse, muito agradecida por assistir, por acompanhar o canal. Um grande beijo para todos, se cuidem e até o próximo vídeo. We can sit to